Aqui é a Gil Medeiros da Papel em Camadas. Eu estou muito feliz por ter essa oportunidade de compartilhar minha experiência. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês a se encontrarem, a se sentirem mais seguras e aproveitarem mais, né, desse nicho que a gente trabalha, que é a papelaria. E a gente precisa se especializar com o corte, né? Por isso que a gente trouxe essa proposta da semana do corte perfeito, porque realmente a gente precisa se atentar a isso, né, minha gente? Já aproveita, dá uma paradinha para respirar e já deixa seu like nesse vídeo. Gente, estamos aqui então, né, para a gente conversar sobre o maquinário que, assim, quando a gente entra no nosso mundo maravilhoso da papelaria, às vezes pode parecer até um pouco assustador, né? Porque a gente não está preparada. É um universo com tantas coisas diferentes, tantas coisas complexas que a gente acaba, às vezes, por se sentir um pouco insegura. Qual é a relação da qualidade do corte com o equipamento que a gente está trabalhando? Quando eu comecei na papelaria, eu não estava utilizando um equipamento profissional. Eu estava usando uma máquina, um equipamento mini plotter de uso doméstico. Alguma coisa não estava tão legal, então eu sempre passei a estudar sobre isso, o que eu podia fazer para melhorar a qualidade dos meus produtos, a qualidade do corte dos meus produtos, e mais do que isso, entender por que ele não estava ficando 100%, né? Elevar esse nosso nível de exigência, né? Nesse momento foi quando eu passei a observar e pensava assim, não, se eu fiz um desenho no computador que tenha o canto, né, bem pontudinho, bem retinho, por que está saindo arredondado aqui no meu papel? Eu passei a me incomodar com esses pequenos detalhes. Por que o círculo está saindo oval? Né? Alguém já notou isso? Alguém passa por isso? Seu equipamento de corte não é tão fiel, não é tão preciso com os designs, né? Com os projetos que mandam. Isso passou a me incomodar um pouco e por isso eu fui a fundo para ver o que eu posso fazer para melhorar na parte do arquivo e qual que é a carga realmente do equipamento. Então, quando a gente começou, né, a nossa proposta da semana do corte perfeito, eu parei e falei assim para as gurias. Eu falei, não, vamos falar, mas eu tenho que ter a liberdade de ser sincera e falar tudo, porque realmente a qualidade do corte, ela depende de inúmeros fatores. Então, a gente já viu sobre os materiais, né? Eu já falei em várias ocasiões sobre o arquivo de corte, a gente vai ver ainda bastante coisa aqui no curso, mas também muita coisa pesa sobre o equipamento que a gente está trabalhando ali para fazer o corte. Então, entender como que as coisas funcionam nos dá mais clareza, serenidade para tomar decisões e saber qual é o momento que não dá mais para usar um equipamento doméstico. Quais são as opções para trabalhar com corte de papel hoje, né, no mercado da papelaria? Então, a gente tem principalmente 3 grandes opções para você trabalhar com corte de papel. Então, o primeiro e o mais barato de todos é o pessoal que está aí trabalhando na base da tesourete, né? Quem está cortando com tesoura as coisas e já tem essa noção, né, que tem que se organizar, que talvez já seja a hora, ou algumas pessoas ainda tá aí encaminhando para comprar o seu equipamento de corte. Então, a primeira opção sempre é o corte manual. Então, corte com tesoura, corte com estilete, corte com guilhotina. E quais são as vantagens e o que a gente consegue fazer com esses materiais, né? Com essas ferramentas, melhor dizer.
Então, quando a gente tem, né, uma boa tesoura, nem todas as tesouras são tão baratas, mas também não são tão caras, né? Tesouras especiais, né? Tem tesourinha de precisão, que é bem pequenininha. Existe tesoura com revestimento de teflon. Tem tesoura que tem a forminha artística. Então, para quem está trabalhando com tesoura, invista numa boa tesoura, uma tesoura que seja confortável para você fazer os recortes. Outra dica para quem está começando a trabalhar e não tem ainda o equipamento de corte é utilizar régua e estilete. Então, como que a gente vai fazer um monte de coisa cortando na mão, né? Tipo, Ju, demora. Mas se você for bem esperta, se você se ligar nos macetes de como melhorar a sua vida no trabalho, independente da ferramenta de corte que você está utilizando, você consegue assim se dar bem. Por exemplo, se você está aí utilizando a tesoura, o estilete também para fazer o corte, você vai preferir, né, desenhos com recortes mais simples, sem muitas partes vazadas, ou que essas partes vazadas, que são os furinhos, né, que sejam fáceis de cortar. Então, partes mais retas, cantos com poucas curvas. Uma dica que eu sempre dou é que, deixa eu pegar aqui, ó, até uma tesourinha. Eu tô aqui com uma tesourinha de precisão, bem pequenininha. Uma dica que eu sempre dou na hora de realizar o corte é isso daqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Quando a gente vai fazer uma curvinha, a gente gira o papel na hora de realizar o corte. Então ele fica, deixa eu brincar aqui. Ele fica sem as quininhas ali no recorte. Agora que a gente passa para essa parte, sai do corte manual e entra na parte do corte eletrônico, primeiro, né, a gente tem que entender que um corte eletrônico depende de um molde digital. Então, dependendo do teu equipamento de corte, você vai fazer um tipo de arquivo para trabalhar com ele, né? Então, temos as principais diferenças entre as plotters profissionais e as domésticas, estão principalmente no desempenho, né? Que ela não é projetada para atender uma larga demanda. Então, se você está com a intenção de trabalhar com muitos pedidos, já vai sabendo que tem alguma coisa ali que tem um limite, né? A máquina não é tão rápida, a máquina não vai ter uma área de corte tão grande, mas você consegue sim trabalhar com um equipamento desse, né? Para dar os seus primeiros passos no seu negócio, não tem problema nenhum, basta você, então, pegar essas dicas de como melhorar o corte, né? De como você se atentar a isso, né? E experimentando cada vez mais para se encontrar. Quando que eu notei que estava alguma coisa esquisita, que não estava mais dando muito certo trabalhar com a minha plotter doméstica. Quando eu colocava as coisas para cortar, eu me obrigava a fazer mais do que um corte, então, né? Eu mandava 2 cortes, tinha material que tinha que mandar 3 passadas o corte. Então eu ficava sentada olhando a máquina trabalhar. E o tempo, gente, é o nosso bem mais valioso, e principalmente na papelaria criativa. Então, quando você observa, você para mais tempo, né, esperando o teu equipamento realizar o corte do que você realmente está anotando ali enquanto ela está cortando, alguma coisa está errada. A proposta de uma plotter de recorte doméstica é para você fazer pequenos trabalhos como hobby, para sua família, para o seu uso, para sua casa, para presentear, não para vender, não para ganhar dinheiro, não para se sustentar e não para trabalhar de boa. E o que torna uma plotter profissional? Então, a robustez, né? A gente tem aqui equipamentos que são pesados mesmo, bem viçosos, como a gente diz aqui no interior do Paraná. A velocidade não tem nem comparação
né? A força também não tem... É totalmente diferente. A primeira vez que eu fiz, né, o teste de corte, o primeiro corte com a minha E12L, eu me assustei, gente, porque ela é muito rápida e ela é muito forte. Eu achei ela até bruta no começo. Então, a proposta é completamente diferente, porque ela tá ali para ser sovada mesmo. Ela aguenta mesmo o repuxo, ela aguenta cortar muitos materiais flexíveis, até 2 a 3 milímetros. Então, se você escolher, né, as lâminas adequadas, seus acessórios adequados, você consegue cortar materiais flexíveis de até 3 milímetros. E se eu for falar, né, equiparar, primeiro, a plotter doméstica com a plotter profissional, o primeiro e mais importante fator, né, que diferencia aí é o seu tempo. Então, a sua produtividade, né, quando aumenta absurdamente. Então, vem aqui dizer para mim, qual que é a máquina que vocês estão utilizando, o equipamento que vocês estão utilizando, quem está cortando a tesoura, quem está cortando o estilete, conta aqui e compartilha comigo o que você acha do seu trabalho hoje. Se eu for lá no seu ateliê hoje e pegar as encomendas que vocês fizeram na semana e olhar o que eu vou encontrar, o que a Gil vai encontrar, que tipo de corte que tem aí. Papéis porosos, né, eles são mais sensíveis a exposições, né, do clima, interferências do ambiente. Então, o Color Plus, né, temos aí um papel de ótima qualidade, porém que é bem chatinho para armazenar. A gente já, né, tem o conteúdo na aula sobre os papéis, mas eu vou dar uma relembrada aqui. Então, como que a gente vai fazer para trabalhar com papéis que são mais delicados, que tendem a escorregar mais, a deixar mais peludo, e o que está acontecendo e como identificar esses problemas. Então, o papel Color Plus jamais deve ser exposto à umidade e também à luz, porque ele vai desbotar se ele ficar na luz. Agora, um papel que foi exposto à umidade, ele não vai mais voltar ao normal, tá? Então, arruma outra coisa para fazer, alguma coisa que envolva corte mecânico, corte à mão, né? Corte com a tesoura, com o estilete, porque senão você só vai passar raiva mesmo. Então, observa se é o material, né? E observa a diferença entre lotes, para você já deixar isso bem identificado e não passar muito, né? Não ficar à mercê desse tipo de problema. Mas eu vou aproveitar para dar só uma pinceladinha de leve aqui nessa questão sobre lâminas. Então, como que eu faço? Como que eu realmente vou pegar o macete de como configurar a lâmina? Primeira regra que você vai anotar aí na tua anotaçãozinha, no teu papel de anotação, é a exposição. A primeira coisa que a gente regula na lâmina antes de fazer qualquer tipo de corte é a exposição. Então, como que eu vou definir? Qual é o critério que eu vou utilizar para definir qual é a exposição adequada da minha lâmina? É a menor exposição necessária para realizar o corte. Então, faz aí o teste na mão mesmo. Coloca a exposição e realiza o corte com a tua mão mesmo, arrastando a lâmina sobre um papel que você queira cortar, né? Então, veja aí mais ou menos qual é a exposição. A exposição no 2, a exposição no 3. Tá em dúvida entre colocar no 2 ou no 3? Faz o seguinte, coloca no 2, então sempre a menor exposição necessária para cortar o material. Aí você vai aumentando gradativamente a força aplicada na lâmina. Entendeu? Então, primeiro coloca qual é a menor exposição. 2, por exemplo. Coloca no 2. Aí você vai regulando com a força. Antes de aumentar, né, a exposição, tenta qual é a maior força necessária
para realizar aquele corte com a exposição no 2. Ok, não deu certo, ainda não ficou bom, você vai mudar a exposição. Aumenta 1 grau na exposição e automaticamente diminui completamente a força e começa lá de baixo. Quando a gente vai trabalhar com papel lamicote, tem diferença no fornecedor. Então, primeira coisa para você observar, se você está usando um papel laminado ou se você está usando um papel lamicote, tá? Observa isso. Outra coisa, outra dica, né, para você fazer sempre o corte bem bonito com o material laminado. A base de corte tem que estar com a cola bem aderente para que ele não solte o papel da base. O papel lamicote, quando ele passa, se ele passa a lâmina muito rente ao papel, ele acaba riscando. E como ele é espelhado, ele vai ficar bem mais evidente. E cortes pequenos tendem a ficar, então, mais riscadinhos. O que você pode fazer? Você pode separar os pedaços do seu projeto, então você vai lá e decompõe, né? Ou separa a curva, ou separa as linhas aí do seu corte e muda a cor dos cortes pequenos. Nesses cortes mais miudinhos, você vai colocar de outra cor, com outra velocidade e com uma configuração diferente de passadas. Então, partes mais delicadas você pode configurar para que a máquina se comporte de forma diferente. Assim você vai acabar otimizando o seu corte e o seu tempo e ainda vai evitar de perder material. Quando eu vou trabalhar então com papéis comuns, Color Plus, Pop 7, esses papéis foscos, né? Eu gosto de usar a base mais ou menos aderente, não muito aderente, porque ele vai me dar mais facilidade, né, de fazer as coisas rápidas. Agora, quando é um material mais espesso, quando é um material mais delicado, precisa então que a base esteja muito aderente. A velocidade vai depender do tipo do arquivo, vai depender se tem muitos detalhes, se os detalhes são pequenos, se tem muita parte de cantos, se são curvas. Então, tudo isso você só vai pegar o jeito praticando. Então, é um corte muito detalhado, eu vou deixar uma velocidade um pouco mais lenta nessa parte, até mesmo por isso, né, eu sempre indico que usem cores de linhas diferentes, porque você pode determinar forças, velocidades diferentes para cada uma delas. Então, entendendo como as coisas funcionam, fica muito mais fácil de se virar quando acontece algum imprevisto. Vou ficar por aqui e qualquer coisa que vocês ainda sintam aí de dúvidas, vocês podem ir mandando as dúvidas que a gente vai acompanhar com certeza. Muito obrigada a todos, um beijo no coração